Tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu sou pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jabaquara, em São Paulo. Você já leu a carta aos Filipenses? Se sim ou se não, saiba que esta carta é considerada por muitos estudiosos como a carta da alegria. E Paulo, seu escritor, a constrói usando cada verso, cada frase, cada palavra para desenhar a alegria, não como um momento, mas algo constante, algo permanente em nossa vida. A partir disso, me vem a seguinte questão: como se constrói a alegria? Confesso que não consigo responder essa pergunta, mas uma coisa eu sei. Eu sei explicar como foi construída a igreja de Filipos, a comunidade que trazia grande alegria ao seu fundador, Paulo. Para saber como esta igreja tem início, teremos de ir até o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O texto está fixado aqui na descrição do vídeo. Ao ler o texto, você irá entender os fundamentos sobre os quais esta igreja foi formada. E sobre estes quero conversar hoje com você. O primeiro fundamento desta igreja é o fundamento da igualdade. Ao ler o texto, notamos que assim que Paulo e seus companheiros chegam à cidade de Filipos, vão até a margem de um rio, onde encontram um grupo de mulheres prestando culto. Imediatamente vão ao encontro delas e começam a pregar o evangelho, onde a líder do grupo, Lígia, vendedora de púrpura, entende quem é Cristo e passa a ser uma seguidora de Jesus. O judaísmo, assim como a maioria das religiões da época, tinham a mulher como inferior ao homem. Paulo, através desta atitude, demonstra que o evangelho de Cristo emancipa a mulher desta condição. Igualdade. O segundo pilar desta igreja é o pilar da libertação. Depois do ocorrido, Paulo e sua comitiva passam a se reunir com Lídia e possivelmente com outras pessoas para ensinar mais acerca do evangelho de Jesus. No caminho da reunião, uma moça endemoniada que fazia adivinhações e dava grandes lucros aos seus senhores, o seguia, dizendo: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos." Ou seja, esta garota era escrava de um demônio e de homens que a tinham como fonte de lucro. Paulo, vendo esta situação, expulsa imediatamente o demônio que a escravizava. Esta atitude liberta a menina da possessão demoníaca e os homens da escravidão do dinheiro oriundo de sofrimento. Ao fazer isso, os homens que eram senhores da menina, eles não conseguem entender essa liberdade, se sentindo prejudicados. E por ter influência junto às autoridades, mandam Paulo e seu companheiro Silas para a cadeia. No caminho para a prisão, Paulo e Silas são espancados e humilhados. No presídio, são encarcerados na pior cela. O carcereiro responsável por eles não se preocupa com o direito que tinham de higienizarem os ferimentos, ou seja, os trata pior que animais. No meio da noite, um enorme terremoto atinge a prisão, abrindo todas as celas, dando oportunidade de todos os prisioneiros fugirem. O carcereiro, sem entender o que estava acontecendo e achando que os presos que estavam sob sua responsabilidade certamente fugiriam ou talvez já tivessem fugido, se prepara para o suicídio. Era norma na época que o carcereiro, como responsável, fosse penalizado por qualquer falha na segurança. E certamente a fuga dos presos significaria sua morte. Para evitar ser morto publicamente, sofrendo uma enorme humilhação, escolhe
o suicídio na solidão do cárcere. O carcereiro, em certa medida, talvez em grande medida, representava a impunidade e injustiça sofrida por Paulo e Silas. Desta forma, Paulo teria na morte deste homem parte de sua vingança contra os maus tratos que sofrera junto ao seu companheiro. Mas agindo de forma contrária ao sentimento de vingança, o impede de se matar. E impede também que os outros presos fugissem. Esta atitude de Paulo leva o potencial suicida, junto à sua família, a servir e amar Jesus. E aqui está o terceiro pilar dessa igreja, o pilar do perdão. Entendemos dessa forma como a igreja de Filipos foi formada, como ela foi iniciada. Foi iniciada com uma vendedora, uma ex-endemoniada e um carcereiro. Viu? Como disse, eu consegui explicar a formação dessa igreja. Mas como eu também disse, eu não sei a resposta sobre como é construída a alegria. Mas olhando para a formação dessa igreja, arrisco dizer que se você for menos preconceituoso, menos ganancioso e menos injusto, possivelmente a alegria estará mais perto de você. Mas digo com certeza que se você seguir Jesus, sua vida se torna alegre e fatalmente você agirá de forma mais igualitária, libertária e altruísta. Que? Você é cristão e trata a mulher como inferior? Busca riqueza? É vingativo? Será que você é realmente um seguidor do Evangelho de Cristo?